Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, minha empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouco sobre dividendos. O pessoal atualizou o material aqui trazendo as 10 ações que mais pagaram dividendos nos últimos 10 anos. Aqui a gente está falando de yield, né, que é o quanto a gente recebe de dividendos em relação ao preço que nós pagamos à ação. E o pessoal me passou algumas informações aqui que eu quero repassar para você sobre essas empresas. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. O material, tá, pessoal, tá lá no nosso blog, tem um post onde fala a respeito ali das empresas, né? Então tem Santander, Banco do Brasil, Endi, ABC, Banrisul e assim por diante. Eu lembro que nós temos, eu vou deixar o link aqui na descrição, eu lembro que nós temos uma carteira focada em pagamento de dividendos. Vou deixar o relatório de performance aqui, os nossos contatos. Qualquer dúvida, nos chamem no WhatsApp, mandem um e-mail para a gente. Nós temos as carteiras de longo prazo, estratégias de médio e curto prazo, enfim, vocês deem uma olhada, é só clicar em cima do nome ali da carteira da estratégia que vai vir os resultados históricos. Aqui a gente atualiza esses resultados todos os dias, tá? Inclusive, tem aqui a nossa carteira de dividendos, está performando bem esse ano, 12 meses, e tem um desempenho bem superior a Ibovespa e DIV desde 2017, né? Quase 4 vezes o Ibovespa e mais do que o dobro do IDIV, e a gente mantém atualizado também ali em relação ao dividend yield recebido por ano, né? Então é uma carteira que é focada não só nas empresas que pagam bons dividendos hoje, mas principalmente a gente olhar para o futuro, né? Aquelas empresas que possam vir pagar bons dividendos nos próximos anos. Eu vou deixar para vocês também esse cupom, o Carteiras, que dá 20% de desconto para quem pagar à vista ali na nossa assinatura Carteiras, que tem essa carteira também, né, de dividendos, e tem as demais carteiras de longo prazo, tá? Então, tem na nossa lista aqui, né, pessoal, tem algumas empresas aí que são bastante interessantes. Em 10º lugar aqui nós temos o Santander, né, que é um dos poucos bancos estrangeiros, é o único banco estrangeiro, na verdade, grande, que sobrou aqui no Brasil. O resto dos bancos saíram, né, foram compradas suas posições, né? A gente já comentou algumas vezes sobre o setor bancário. Os bancos praticamente aí nos últimos 15, 20 anos surfaram sozinhos, né, todo esse movimento de mercado, né, e agora a gente vai ter uma concorrência maior. Isso não vai fazer com que os bancos deem prejuízo, não é isso, mas eles vão focar mais, por exemplo, em pagamento de dividendos. Então a expectativa até dos bancos permanecerem aqui na lista, porque nos próximos anos é possível que cada vez mais eles aumentem não só o payout, mas o yield também. O payout é o quanto o banco distribui ou quanto a empresa distribui em relação ao que ela tem de lucro, né? O Santander tem uma carteira um pouco mais arrojada do que os outros bancos, vai sofrer um pouquinho mais no curto prazo, mas no longo prazo é um banco bem interessante. Ele tem um yield aqui de 5,93% de média nos últimos 10 anos. Aí tem gente que vai dizer assim, pô, Thiago, mas 5%, 5,9% é pouca coisa. É pouca coisa se a gente tentar olhar agora, mas ter um percentual desses, né, de maneira constante é outra história, né? A gente não pode esquecer que nem sempre as empresas vão estar bombando, aí vão estar dando muito lucro. Na 9ª posição nós temos o Banco do Brasil, né, pessoal, que tem um yield médio aí de 6,29% ao ano. Lembrando que o Banco do Brasil já é um banco que vai sofrer menos, já sofreu menos com a crise do que o Santander, é um banco mais barato em termos de múltiplo e tem uma inadimplência mais controlada, tem uma carteira mais bem protegida, é muito forte na parte agrícola, por exemplo, que é um segmento aí que vai continuar crescendo muito bem. Na 8ª posição aqui nós temos a Endi, né, que vem mudando aí o seu portfólio nos últimos anos. A Endi era muito mais focada, na época que ela era Tractebel, na parte de geração, foi para a parte de transmissão, recentemente comprou a TAG, né, que é de transporte de gás, bem interessante, é uma empresa que tem uma gestão extraordinária e também tem esse histórico bom aí de pagamento de dividendos. Nos últimos 10 anos tem um yield de 6,3%, né, muito parecido aí com o Banco do Brasil. Nós temos o Banco ABC aqui na 7ª posição. O Banco ABC ele tem um controlador estrangeiro, né, que é o Arab Bank Corporation, que é um banco, que é um controlador que está no Bahrein, né, lá de fora. Até hoje nunca deu problema, pelo contrário, sempre que o ABC precisou do banco controlador, ele esteve presente.
né? Mas tem gente que não gosta muito em função disso, e o Banco ABC é um banco que trabalha mais com empresas, então ele não tem essa pegada de pessoa física, né? Como o Banrisul, o Banco do Brasil, o Itaú e assim por diante. Eles têm um yield aí de 6,45 nos últimos 10 anos, né? E normalmente fica acima de 5% esse yield anual. Na sexta posição nós temos o Banrisul, que na nossa avaliação não é um banco tão interessante assim. A gente prefere, entre os bancos estatais, até mais o Banco do Brasil do que o Banrisul. Dificilmente sairia alguma coisa relativa à privatização, é bem complexo esses casos. Pode ser alguma coisa de venda de ativos, até pode, né? Inclusive, faz uns 15, 20 dias, o Banrisul veio ao mercado desmentir que a Wiz ia comprar a parte de seguros do Banrisul, e a gente acha só o processo deles para melhorar em termos de eficiência, de produtividade, um pouco mais lento quando a gente olha em relação aos outros bancos. E o Banrisul tem aquela questão de ter a proteção por ter várias cidades e o próprio estado do Rio Grande do Sul, muita coisa tem que ser paga pelo Banrisul, tá? Mas como eu falei, a gente prefere mais o Banco do Brasil aí dentre os estatais do que o Banrisul. Nós temos a Auren, né, pessoal, que é a antiga CESP, que é uma empresa muito grande na parte de geração de energia. É uma empresa que também passou por uma reestruturação muito forte nos últimos anos, inclusive culminando agora na troca aí no nome da empresa, né, que mudou para Auren. E eles têm um yield, né, pessoal, de 8,33 nos últimos 10 anos. Né? O Banrisul, eu acabei esquecendo de falar, foi 6,98, mas as informações vão estar ali na descrição, no post. E o que é interessante aqui no caso da CESP, que agora é Auren, né, pessoal, que eles têm alguns processos aí que podem engordar esse pagamento de dividendos. Eu dou aqui como exemplo o caso da usina de Três Irmãos, aqui que eles têm para receber 5 bilhões. Né? Eu não sei, sem esse valor ainda está corrigido, tá? O último valor aqui que a gente teve acesso foi 5 bilhões. Então pode ser que engorde, claro que isso não tem prazo para receber, mas em algum momento pode engordar o pagamento de proventos. Na quarta posição nós temos a Copasa, né, que é do setor de saneamento, que é outro segmento de utilidade pública que tem uma previsibilidade muito grande e foi um setor que sofreu mais nos últimos anos. Né? A gente gosta mais, eu já comentei algumas vezes, do setor elétrico, o setor de energia, que dá mais opcionalidades, mas o setor de saneamento tem um potencial gigantesco aí de crescimento. Tá? A Copasa, que é a empresa de Minas, ela tem um yield histórico aí de 8,8% nos últimos 10 anos. Foi uma empresa que sofreu com a crise também, sofreu um pouco alta do dólar, aumentou o endividamento e teve dificuldade recentemente para aumentar as tarifas, mas historicamente aí está entre as maiores pagadoras de dividendos. Na terceira posição nós temos a CEMIG, com yield de 9,6%. A CEMIG, tá, pessoal, é uma empresa que se tem alguém mais antigo aí do mercado que nem eu, vocês vão lembrar ali que 2004, 2005, 2006, a CEMIG sempre fazia parte das carteiras de longo prazo junto com a Tractibel, que virou a Engie, e ela, apesar de ser uma empresa estatal, sempre teve indicadores muito próximos de empresas privadas. Aí a gente teve aquele canetaço da Dilma, teve a questão do governo do Pimentel em Minas, a empresa foi bastante judiada. A gente ficou muito tempo aqui posicionado na CEMIG, ali 2017, 2018, até 2020, 2021, porque ela tinha muita coisa para reestruturar, que foi o que acabou acontecendo, fora que ela tem a possibilidade de venda de ativos como a Taesa, né, que a gente já comentou algumas vezes, né? Inclusive o ano retrasado eles venderam a participação que eles tinham na Light, né? Então é uma empresa muito grande e é uma empresa que, apesar de ter sofrido nos últimos anos, tem esse histórico aí de uma eficiência bem grande também, tá? E o dividend yield dela aqui é 9,67. Na segunda posição a Taesa, né, que faz parte aí do filé da parte de energia, que é o segmento de transmissão. A Taesa tem um yield de 10,98 nos últimos 10 anos, 9,6 nos últimos 5. Né? Agora, com as últimas medições, isso aqui vai acabar sendo puxado um pouco mais para cima, porque a Taesa tem os contratos aí reajustados pela inflação. Como a inflação puxou nos últimos anos, ela acaba se beneficiando desse cenário. Né? E como eu comentei ali, existe a possibilidade sim da CEMIG vender a participação que ela tem na Taesa. E na nossa opinião, em termos de ativos, né, a melhor empresa que tem os melhores ativos de transmissão é justamente a Taesa. E na primeira posição, né, pessoal, nós temos a Comgás, que é a companhia que faz o transporte de gás no estado de São Paulo, é a maior distribuidora de gás
do Brasil, né, ela tem um yield aí de 11,07% nos últimos 10 anos, chegou a pagar 20, 25% no pico, assim como a gente vai ter várias empresas esse ano aí que vão pagar 20 e poucos por cento, como Petrobras, Gerdau, né, que são empresas aí que estão performando bem nos últimos trimestres. Eu já comentei algumas vezes que o negócio de gás é fantástico, tanto na parte de exploração de gás, especialmente nessa parte de distribuição de transporte de gás, porque essas empresas têm contratos muito longos, né? E esses contratos aqui, eles fazem com que as empresas, essas de distribuição, não sofram no curto prazo com a alta ou com a baixa do preço do gás, o que acaba sendo bastante importante. Então são contratos longos, são contratos previsíveis, né? Claro que existem investimentos para ser feitos também, mas, né, quando a empresa já tem toda a estrutura pronta, mesmo que ela aumente, né, vá fazendo mais estruturas, o investimento é pequeno perto do retorno, né? Então é normal ver essas empresas com margens líquidas de 40%, 50%, 60%. É um segmento que a gente gosta, eu comentei que a Engie comprou a TAG da Petrobras, Itaúsa comprou a NTS, um pedaço da Petrobras também, e eu lembro, né, que a Comgás ela sofreu o que a gente chama de um fechamento de capital branco. A Cosan praticamente tirou todas as ações da Comgás do mercado, ainda tem uma participação pequenininha, eu acho que é uns 0, alguma coisinha das ordinárias, 0, alguma coisinha das preferenciais, e hoje a Comgás faz parte da Compass, né, que vai ser a parte que é mais focada em energia e gás da Cosan, e recentemente eles levaram os ativos da Gaspetro. Eles vão ter que vender boa parte desses ativos, não os principais que são na região sudeste, mas alguns outros, né? Inclusive eles fizeram esse acordo com o CAD para o CAD aprovar essa compra da Cosan dos ativos da Gaspetro que foram vendidos aí pela Petrobras, tá? Então vai encorpar bem e a gente pode ver em breve, inclusive, a Compass, né, na bolsa. Já deveria ter saído do IPO, eles postergaram uma vez até para fazer o IPO da Raizen antes, e é uma ótima pagadora de dividendos, né? Possivelmente, inclusive, a gente deve colocar na nossa carteira aqui de dividendos caso a Compass abra capital, mas a gente mantém aí todo mundo informado, tá certo, pessoal? Não esqueçam de aproveitar aqui a nossa promoção, como eu falei, as informações todas na descrição, assim como o link do post, né, onde traz essa lista e mais alguns detalhes sobre essas empresas. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!